Bem, é um prazer muito grande, estou aqui com o Roberto Amatuzzi. Eu sempre tenho um problema muito sério para lembrar se Roberto Amatuzzi Franco ou Roberto Franco Amatuzzi. Roberto Amatuzzi Franco. Mas o legal é que é Franco sempre. Exato. Isso é muito Procuro legal. ser sempre que possível. Isso é muito legal, eu digo assim no sentido que o Roberto, estou contente com o teu retorno a essa casa, onde você sempre tem um trabalho muito legal, sempre muito atencioso com a imprensa. Só que eu tento ser muito coerente, deixar o meu abraço, minha saudação ao Fofo, também ao Cleverton, que da mesma forma me tratou com tanto carinho, né, com tanta atenção. Mas que alegria, o Amatuzzi, falar contigo. Nós vamos falar aqui das boas novas da 21ª Regional de Saúde e o entorno, o trabalho que você faz aí nos municípios que fazem parte. Já começo com uma colocação bem legal que o município de Imbaú, na época em que você foi secretário de saúde local, você conseguiu, junto com a equipe, eu acho muito legal que você sempre delega a tua equipe, né? Ir até Goiânia, não é? Concorrer a uma premiação nacional. Depois dessa abertura toda, bom dia, obrigado por me receber. Bom dia, Berec, é sempre um prazer de ofício receber a imprensa, mas principalmente a sua pessoa, né? Desde a primeira vez que eu assumi a 21ª Regional de Saúde, encontrei em você um amplificador das nossas notícias, das boas-vindas, das boas novas do governo estadual que nós representamos aqui na 21ª Regional de Saúde. Eu volto à minha casa, né? Eu sou servidor efetivo da CESA, né? Estou assumindo pela terceira vez a Regional de Saúde. Respeito muito a história de todos que passaram por aqui, até mesmo porque a minha história se confunde com a deles. Desde o primeiro momento, quando foi Dr. Erasto, depois Dr. Benedito, Dr. Artêmio, Dr. Tranquilino, depois Professor Gilberto. E também fico muito feliz porque eu sou o único diretor, até hoje, que é um servidor da casa, na história da Regional de Saúde, e também o único diretor que é de fora de Telêmaco Borba, né? Então é um reconhecimento por parte de quem faz a política pública estadual do trabalho que nós desempenhamos por 3 vezes secretário municipal de saúde do município de Imbaú, primeiro secretário municipal de saúde lá em 97, depois fui secretário de saúde do município de Ortigueira e novamente depois de experiente, depois de veterano, retornei para tentar contribuir ainda mais um pouco com o meu município, né, onde eu vivo há 30 anos. Então é uma história legal, né, e isso me faz por obrigação respeitar a história de todos que passaram por aqui, né, sempre de forma construtiva, tentar errar metade do que os outros erraram e tentar acertar o dobro do que eles acertaram, né? Então é dessa forma que eu venho conduzindo esses quase 30 anos como servidor público, tentando ajudar o município e o Estado a implantar as políticas públicas de forma exitosa, né? Apoiando, sempre fui um privilegiado de trabalhar com bons prefeitos, com excelentes governadores, excelentes secretários de Estado. Então nós estamos aqui, uma terceira vez, ajudando no governo Ratinho Júnior, na gestão do secretário Dr. Beto Preto, um excelente profissional de saúde. Então eu fico honrado em servir o estado do Paraná e a região novamente. Quando você tomou posse novamente, uma das primeiras cidades que você foi ali Curiúva. Eu tenho um carinho muito grande por Curiúva, que é uma cidade bastante atenciosa com o Perecano. Acho que no segundo dia, da tua gestão, você lá depois se reuniu com a equipe de saúde. Essa correria teu, né, eu diria na gíria, esse corre teu nas cidades da região, o carinho que eles têm por você, já conhecendo o teu trabalho, como se definiria? Primeiro, isso, mesmo que seja de vontade própria, é uma orientação do nosso governador e do nosso secretário de Estado, Beto Preto, de cada vez mais levar a saúde o mais próximo possível do cidadão.
E ninguém melhor do que os prefeitos representam esse anseio. Então, a Regional de Saúde, ela só existe por conta dos municípios. A identidade da regional é apoiar os municípios a implantar as políticas públicas, sejam elas federais, sejam elas estaduais, e também as políticas públicas exitosas dos municípios. Então, a forma que eu aprendi a fazer saúde é com equipe, é em parceria, é por meio do diálogo, é por meio de uma escuta ativa, para que a gente possa cada vez mais contribuir para a construção do Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso papel. Então, hoje, nós abrangemos 7 municípios e não tem como nós trabalharmos a Regional de Saúde, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, sem estar próximo dos municípios. E principalmente dos prefeitos, dos secretários e de todos os profissionais de saúde, para que a gente possa implantar as políticas exitosas, as experiências do nosso governo do Estado, o mais rápido, eficaz e próximo dos municípios. Roberto, como que você, com essa experiência, com essa bagagem toda, define o período mais crítico da pandemia? Eu imagino você, sem jamais desautorizar o povo na época, também fora consultado pelos seus amigos lá de Curitiba, no sentido, Roberto, ajuda aí a dar uma força para as cidades da região, que a época da pandemia, toda ajuda que viesse, toda ajuda técnica, era muito bem-vinda. Foi muito sofrido para todo mundo. Eu gostaria de saber o teu olhar, não é? Conhecendo toda a região, como que foi para você estando lá em Baú, vendo aquele período terrível lá. E graças a Deus, o rapaz da ambulância lá, né, se recuperou, nos deixou muito feliz. Quando ele retornou, vocês fizeram ali umas boas-vindas para ele com um buzinaço, nada mais que merecido, né? Não, sem dúvida, Perec. Eu sempre caracterizo esse período como talvez a pior experiência pessoal e uma das maiores experiências profissionais. Até mesmo porque era não somente para nós, mas para todos uma novidade, tudo ainda, e ainda temos muito a aprender com a pandemia, né? Mas nós pudemos contar com o apoio principalmente dos prefeitos, que se colocaram de uma forma muito humilde, ouvindo as determinações do corpo técnico. O Embaú já tinha passado por uma experiência de 2020 com excelentes técnicos. Ressalto aqui o trabalho já da enfermeira Cidinha, da enfermeira Vanessa, do então ainda diretor de saúde, o doutor Eugênio, da própria Zinda, secretária municipal de saúde, que na medida do possível entregaram o seu melhor. Eu voltei para lá em 2021, talvez no momento mais virulento, mais difícil, mas pudemos contar com o apoio, mas principalmente com a serenidade do nosso secretário de Estado, doutor Beto Preto, que nos passou muita tranquilidade e segurança no momento crucial que a saúde mundial passava. Foi um momento muito difícil, que nós tivemos que, além de lidar com o vírus, nós tivemos muitos problemas em relação ao negacionismo, né? Infelizmente, nós perdemos pessoas que talvez não precisassem ter partido naquele momento, não somente pelo vírus, mas por uma postura negacionista de muitos, né? Então isso nos afetou, nos calejou profissionalmente, mas nós precisamos ter consciência, Berec, que nós não podemos cometer os mesmos erros. E quando falo isso, cometer os mesmos erros, nós temos uma memória muito curta. Nós estamos falando de 24 meses atrás, onde o Sistema Único de Saúde ainda está se reconstruindo, muitos estabelecimentos estão retornando ou tentando traçar um perfil novo assistencial, mas por outro lado também vemos que a população baixou a guarda porque os níveis de vacinação, que foi uma conquista mundial, nunca na história da humanidade se desenvolveu uma vacina num tempo tão rápido e também eficaz, que fez a diferença, fez com que a gente virasse a chave
e pelo menos ganhasse, né, várias batalhas até a gente ganhar a guerra, né? Mas o vírus vai se adaptando, ele está aqui para sobreviver, né? Hoje nós temos outras variantes e nós vemos que as coberturas vacinais já começaram a baixar. Né? Então nós cronificamos, fazemos com que a doença, no caso a Covid, ela tenha diminuído a sua intensidade de gravidade, mas para isso é necessário se manter coberturas vacinais adequadas. E vemos que a população, depois de tudo que passou, com todas as dificuldades, perdemos parentes, perdemos pessoas próximas, amigos, ela começa a esquecer todo esse processo. Tanto que a Marlise, o Cato e outros secretários de saúde já começam a fazer reuniões para ver estratégias para que a população volte a ficar atenta às vacinas. Como que pode? É isso que você falou, a gente passou por uma grande lição, né? É uma fatal lição para muitas famílias, mas pelo jeito, no íntimo aí dos familiares, foi só aquele momento que viram a água bater ali no joelho e novamente com vacinações corriqueiras, o pessoal começa de novo a dar uma vacilada, como diria o pessoal mais jovem. Exatamente, né? O trabalho que o Cato, nosso secretário de saúde, o Dr. Cato, a Marlise, a Kátia, são excelentes profissionais, né, que se organizam, mas que travam essa batalha, né? É a batalha de capacitar os profissionais, a batalha de deixar acessíveis as vacinas, organizar toda a rede para que tenha disponibilidade de vacinas, até mesmo porque muitas vezes por conta por conta talvez até mesmo do reflexo da própria pandemia, né, onde se modificou, onde se concentrou a produção de vacinas em poucos países, nós temos ainda um pouquinho de desabastecimento de algumas vacinas. Então, toda essa estratégia, toda essa batalha, e para que se deixe disponível, nós não temos a população com o mesmo entendimento. Isso é preocupante, é um movimento que iniciou nos antivacinas antes da pandemia e foi catalisado por politização da saúde, politização de ações, e quem acaba sofrendo com isso são os nossos jovens, são as nossas crianças, são os nossos idosos, por causa dessa onda de fake news, né? A gente usa sempre uma terminologia americana, né? Mas notícias falsas, notícias falsas, né? São distribuídas aí pelos WhatsApps da vida e dificulta toda essa estratégia, essa logística, esse empenho das secretarias de saúde. Nós citamos aqui o município de Telêmaco Borba, mas é um esforço nacional para que a gente resgate principalmente a nossa identidade como um dos maiores e mais exitosos países em relação à campanha de vacinação. Muito legal. Então, a gente precisa, né, ressuscitar o Zé Gotinha, precisa ressuscitar aquelas grandes campanhas, mas para existir grandes campanhas é necessário a adesão, a concordância, né, a participação popular. E nós estamos nos esforçando. Hoje, o Estado, juntamente com o Ministério, todos os municípios, estão investindo em microplanejamento para conhecer o território, da estratégia de saúde da família, para que possam quebrar barreiras, fazer busca ativa, entender aquele território para que a gente tenha a possibilidade de aproximar cada vez mais a população e voltar a ter coberturas vacinais dignas das equipes e com a história do país também, né? Então, tudo isso é um trabalho que é muito complexo e a gente está combatendo, né? Por mais dificuldade que o povo tenha em levar seus filhos, a vacinação, especialmente crianças e tudo mais, o Brasil, antes da Covid, já era referência mundial nessa questão vacinal. Deixar claro, isso aí é muito legal, né? Então que a gente não perca essa referência, né? Não podemos perder de forma alguma, porque era uma referência mundial. Justamente. Mundial. E lembrar uma coisa, Beré, que a gente precisa, nós fazemos parte de uma geração que não chegamos mais à casa das pessoas e vemos lá no fundo aquele parzinho de boleto.
que alijou muitas pessoas de ter uma infância, uma vida adulta na sua plenitude, porque nós não tínhamos vacina naquela época da poliomielite, né, a paralisia infantil. E veja só, no Peru, nós já tivemos casos do vírus da poliomielite selvagem. Então, não existe doença erradicada, nenhuma. Na verdade, somente uma, que é a varíola. O restante são doenças controladas por meio de imunização. Então, nós não erradicamos a poliomielite, nós não erradicamos, na verdade, a paralisia infantil. O que nós temos é um controle por meio de vacinação massiva, por altas coberturas. Então, é importante que a gente revisite o passado para não cometer os mesmos erros, né? Então, hoje nós não vemos mais nenhuma criança com a paralisia infantil, e foi por conta do quê? Principalmente dessa estratégia de imunização em massa que o país, o Brasil, sempre foi referência. Legal. O legal, gente, dessas entrevistas do americano, que são entrevistas um pouco mais longas, mas são lições aí maravilhosas, assim como o Roberto proporciona, que me deixa muito feliz. Roberto, nós estivemos com o Dr. André Coraiola, presidente do IDEF e também presidente do Conselho Municipal de Saúde. Estivemos ali com o deputado Aliel, onde seu nome foi muito bem citado quando foi perguntado qual a relação da Regional de Saúde, Dr. André, com o IDF. Como que você vê, não é, o seu nome sendo muito bem colocado ali nessa reunião, onde foi feita uma liberação ali de R$1 milhão, não é, por parte do deputado? Acho que são vários capítulos, né? Primeiro, acho que o trabalho que o deputado federal Aliel vem fazendo é extraordinário, né? Principalmente com esse foco na saúde. É um deputado aqui próximo de Ponta Grossa, né? e vem auxiliando os municípios, seja na composição de emendas para custeio, para investimentos. É um excelente deputado municipalista que vem honrando a votação que ele teve em diversos municípios da região. O IDF, ao meu ver, ele tem cumprido o seu papel sociosanitário há quase 50 anos, né? E cabe a nós, a 21ª Regional de Saúde, como instituição, fortalecendo. Então, eu me lembro de ter participado ativamente na minha primeira passagem como diretor da Regional de Saúde, na caracterização dele como instituto, né, mudando sua natureza jurídica para que pudesse cada vez mais captar recursos para o fortalecimento do seu papel sociosanitário na região. Então, cabe a gente, né, cada vez mais como instituição, e o Estado em si vê com muito respeito o papel do IDF, né? Então, isso a gente segue sempre as orientações dos nossos diretores, do nosso secretário, em apoiar e, ao mesmo tempo, fiscalizar para que ele possa cumprir na plenitude seu papel sociosanitário, né? Como ações de vigilância, como acompanhamentos para repasse desses recursos, do OSP SUS, do recurso do EQP, que é o incentivo à qualidade do parto, que são incentivos que somente o Estado do Paraná tem, que além da IH, da autorização de internamento hospitalar, que são repassados pelo Ministério da Saúde, o Estado do Paraná, de forma inovadora, pioneira, ele entendendo que esses hospitais têm um papel muito importante na rede de atenção à saúde, ele tem incentivos importantes para qualificar o parto, incentivos para a porta de entrada da urgência e emergência, para o SAMU. Então, ele é um excelente parceiro, é um ponto de atenção estratégico para a nossa região, o IDF, e cabe a nós, além de fiscalizar esse trabalho para que continue sendo de excelência, apoiar cada vez mais a implementação de tecnologias, de melhoria do atendimento, da segurança do paciente, né? E eu vejo o Dr. André um excelente parceiro, né? Uma pessoa do diálogo, um democrata, que a gente constrói muitas vezes com olhares diferentes, né? Nós construímos aí consenso para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa região.
Roberto, não que eu fique bajulando empresas, mas eu acho que tem que dar o mérito a quem merece. A Klabin também sempre foi uma grande parceira do governo do estado nestas iniciativas, na época da pandemia, deu um show, mas a Klabin no geral, a Klabin também é uma grande parceira nas iniciativas de saúde. A Klabin, além de parceira, é uma indústria, pela sua grandeza, que ela tem uma visão social muito aguçada. Né? Além da vontade política do governo do estado em colocar o hospital regional para funcionar, ela encontrou na Klabin o catalisador desse processo. Por que o catalisador? Né? Porque nós temos todas as amarras burocráticas da máquina pública, né? No processo licitatório, e a Klabin veio para catalisar com a sua visão social muito aguçada. Ela foi fundamental para a abertura do Hospital Regional de Telêmaco Borba, mas principalmente eu acredito, né, que ela observou a estratégia que o governo do estado do Paraná teve. Nós não abrimos no governo do estado nenhum hospital de campanha. Foram potencializados hospitais já existentes, hospitais que ainda não tinham iniciado seu processo, foram acelerados para que pudessem deixar um legado. Nada contra aqueles que tiveram uma estratégia de hospital de campanha, mas terminou a pandemia, recolheram-se e não ficou um legado. O legado aqui, e com uma participação muito efetiva da Klabin, foi a permanência do funcionamento do Hospital Regional de Telêmaco Borba. Ainda não na sua plenitude, porque dessa forma começa devagar, vai se consolidando, vai se qualificando e vai crescendo. Mas a Klabin, ela teve uma participação muito importante nessa área, sem contar em outras áreas, né? Nós vemos hoje, eu faço diariamente, né, o meu caminho da roça, do Imbaú. Ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil, mais tranquilo, mais seguro. Então, eu acho que nós somos privilegiados, na verdade, de termos uma empresa da grandeza da Klabin, mas principalmente com o seu olhar social, né? Que muitas vezes não é compreendida, mas aqueles que fazem uma análise mais profunda sabem que nossa região, abrangendo aí 14 municípios sob sua influência, não seriam da forma que são se nós não tivéssemos as indústrias Klabin aqui na nossa região. Com certeza. Eu sou muito fiel àquelas pessoas que apoiam o Belecando, lembrar que eu sou apoiado pela Uniaselv, mas isso não pode fazer com que eu me furte de comentar do esforço, também, claro, da Regional de Saúde na implantação do curso de Medicina para Telêmaco Borba, para a Unifapeb. O mérito é todo dessa empresa pioneira, inovadora, com um olhar diferenciado, mas principalmente visionário, né? Talvez tenha sido a única empresa educacional que conseguiu ter um planejamento de médio e longo prazo para Telêmaco Borba e não de forma extrativista, né? Aquilo que se recolhe, aquilo que se rende aqui, se investe aqui. Então eu sou, na verdade, pessoalmente, um admirador do trabalho da doutora Paula Pontara, do meu amigo, meu irmão, doutor Tiago Lopes, porque além de ter todo esse olhar, eles têm uma humildade fora do comum de ouvir pessoas da área. Então eu sempre fui muito ouvido desde o primeiro momento que nós começamos. Quando eu falo nós, porque eu participei e me orgulho de ter participado da primeira discussão do curso de medicina lá em 2013, e em 2023 a gente poder ver que esse grande projeto, esse sonho foi concretizado e vai se concretizar rapidamente e vai colocar a Telêmaco Borba, na verdade, o BEREC, em outro patamar. Imagino. Vai colocar em outro patamar educacional, mas também da assistência à saúde. Né? Porque existem estudos hoje que em torno de 30% da força de trabalho que se forma
nas universidades, elas se fixam no local. Então, hoje, talvez a carência de profissionais médicos se dê por conta da dificuldade de se fixar esses profissionais, o desenvolvimento, porque se vem a graduação, daqui a pouco vem as pós-graduações, vem os programas de sequência, né? Exato. Né? É um bom efeito dominó. Exato. E são pessoas da terra. Eu acho que Telêmaco Borba, acima de tudo, ela precisa ter, principalmente eu falo, Klabin, IDF, Unifateb, ela não pode ter um olhar meramente de crítica, que muitas vezes eles encontram, mas principalmente um olhar de orgulho dos munícipes, dos cidadãos de Telêmaco Borba, que se esforcem para apoiar. Uma coisa bem legal que eu achei, o apoio total, no sentido total, do Dr. André Coraiola a esta causa. Realmente é bem interessante, porque ele, como diretor, como presidente de uma unidade hospitalar, ele poderia ser arredio, porém, pelo contrário, unindo forças. O doutor André, pelo tempo que eu conheço, acima de outras qualidades, é uma pessoa inteligente. Né? Isso ninguém pode discordar. E é um processo, Oberek, do ganha-ganha. Vai ganhar a Unifateb com o curso de medicina, por outro lado, ela necessita de um campo de atuação, de estágio, de residência, dos seus acadêmicos, e encontrou no IDF um ambiente adequado para que possa se desenvolver. E a partir do momento que um estabelecimento se torna um estabelecimento não só de saúde, mas educacional, a qualidade também, os padrões começam a se elevar. Então é um ganho mútuo. E no final das contas, quem ganha com isso? É a comunidade, a sociedade do Telêmaco Borba, é a região como um todo, né? Porque vem suprir uma lógica muito perversa que nós temos aqui. Infelizmente, com todos esses investimentos, ainda nós vivemos um vazio assistencial. Mas é como se fosse o dilema da Tostines, né? É fresquinha por vender mais, ou vende mais porque é fresquinha? O nosso é o inverso. Nós não fixamos profissionais porque não temos estabelecimento para fixá-los, ou não fixamos porque não tem estabelecimentos. Então, a partir do momento que você tem um curso de medicina, um hospital com características para ser um hospital escola, a tendência de se fixar os profissionais e começar a suprir esse vazio assistencial, ele começa a se tornar uma realidade. Então, com isso, coloca a Telêmaco Borba num patamar diferenciado, vai exigir também, ao mesmo tempo, uma participação mais efetiva, mais técnica, mais aprofundada da Regional de Saúde, das secretarias municipais, porque também serão um campo de atuação desses acadêmicos, futuros profissionais. E junto com o curso de medicina, já tem o curso de enfermagem, já tem o curso de fisioterapia, já tem o curso de psicologia, já tem o curso de biomedicina. Então ela começa a se caracterizar como um centro também regional de formação de mão de obra qualificada. Então eu estou muito contente de estar vivendo esse momento, poder participar de forma indireta ou direta, opinando, passando a experiência, porque são 3 amigos muito importantes, da doutora Paula, o doutor Tiago e o doutor André. Roberto, assim como várias iniciativas, não é? Quando alguns administradores começam, eles sempre falam assim, olha, se der para acontecer durante o meu mandato, a minha gestão, não é? A concretização, o bater o martelo e a oficialização, o início dos trabalhos, eu ficaria muito feliz. Eu imagino você, lá em 2013, com essa questão do curso de medicina e, de repente, no teu mandato, na tua gestão como diretor da regional, em mais uma vez, na terceira gestão, de repente o curso de medicina começar a funcionar, né? Ainda na tua gestão. Eu fico muito feliz, até mesmo pela relação pessoal de amizade que tenho com a doutora Paula Contado, o doutor Tiago e o doutor André. A instituição, por si só, ela deve apoiar, né? A instituição regional de saúde, mas encontra na minha pessoa um entusiasta dessa ideia, né? E eu encontro também no nosso secretário de Estado,
do nosso governador, porque vem trazer desenvolvimento para a nossa região. Eu fico muito feliz, torço, envido os esforços necessários para que a gente possa ver se concretizar esse sonho, né? De ter um curso de medicina, de podermos, muitos jovens, telemaco-borbenses da nossa região, poderem se formar e continuar aqui e desenvolver a nossa região. Então, acho que eles estão de parabéns, né? Nós somos apenas um suporte necessário para que no que seja necessário para que esse sonho se concretize. Então, eu fico muito feliz e conto sempre com a generosidade das pessoas, né? Na verdade, eu assumo pela terceira vez, muito por conta do olhar de outras pessoas que acreditam na nossa experiência e espero aí continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa região, seja no curso de medicina, seja no Hospital Regional de Telemaco-Borba, seja no IBF, apoiando as secretarias municipais de saúde. Eu sempre falo uma coisa, Oberek, e para mim isso é muito característico. O papel de uma regional, ela é de antena e farol. Antena para captar tudo que está sendo discutido no nível central de Curitiba, no Ministério, mas por outro lado, pela turbulência diária, né, que os municípios vivem no dia a dia de se fazer um SUS, ela tem o papel de ser antena regional de saúde, captar essas informações e ao mesmo tempo ser farol para iluminar os caminhos, para traduzir essas informações em boas práticas. Então, o papel da Regional de Saúde, independente de quem esteja aqui, não pode se perder, que é antena e farol. Antena para captar tudo que de bom tem sido discutido em nível regional, nível estadual, nacional e mundial e clarear os caminhos dos municípios para que possam aplicar da melhor forma possível esse conhecimento. Não sei se você tem visto, toda vez que eu faço uma entrevista mais alongada, eu sempre comento com lideranças, eu sempre comento que um dos fatores do desenvolvimento do trabalho, da profissão dessa pessoa, é o apoio que tem depois que bate o cartão. Antigamente tinha muito negócio de bater cartão, né? Hoje é mais tranquilo, mas depois que encerra-se ali o expediente, é na família, seja nos momentos ali de peso ali por decisões que tem que tomar, decisões importantes, decisões muitas vezes. O problema do gestor é que muitas decisões nem sempre vão agradar, mas tem que ser feitas muitas vezes, não é? Seja recurso, seja pessoal, enfim. Aí a família é muito legal nessa hora. E você, Roberto, você tem a doutora Camila, né? Você tem o teu menino. Gente, eu estou com 57, eu sou de todo mundo que está aí na faixa dos 20, dos 30, eu sou de menino, né? E tem lá o Juninho, né? O Juninho, dentista também. Dentista também. E também a sua esposa, o Roberto. Primeiro, parabenizar o Juninho, né? Parabenizar a doutora Camila, que seguiram aí os passos do pai na área da saúde. Lembrar que você é farmacêutico formado, né? E que legal saber que você tem na casa de vez em quando. Para aí não, de vez em quando você é obrigado a falar, Camila, o Juninho, o nome da sua esposa eu esqueci muito. Márcia. O Márcia, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre saúde agora não, porque a saúde ela atende nas profissões e na vivência de vocês. Não, sem dúvida, eu sempre falo, né? Eu tenho ao meu lado e muitas vezes à frente, né? Eu tenho essa consciência que minha esposa teve muitas vezes à frente das tomadas de decisão, do aconselhamento, da minha orientação e da minha condução. E eu me orgulho muito de ter uma mulher de atitude ao meu lado, né? Como eu falei, muitas vezes à frente. Isso eu fico muito satisfeito. E o papel dos pais, por mais que hoje, né, a gente viva uns momentos estranhos, na verdade, o papel dos pais é influenciar os filhos. Sim. Legal. Eu acho que eu nunca vou me furtar isso e fico muito satisfeito, porque se não foram farmacêuticos bioquímicos, como eu e minha esposa, mas o Roberto Júnior, cirurgião, dentista, a Camila, médica, é claro que foi por influências nossas, foi pelo que a gente tentou passar. Né? Então, é muito importante. A gente discute, mas como são olhares diferentes, saberes diferentes,
é muito importante que nós tenhamos muitas divergências entre nós. Nós temos muitas divergências. Eu tenho um olhar muito mais de servidor público, a minha esposa é empresária farmacêutica, meu filho é cirurgião da rede privada, minha filha atua como médica na Europa, então todos aprendem com todos, né? E isso é muito importante e na verdade sou um eterno aprendiz, aprendendo, influenciando, dando pitaco como eles me influenciam, o quanto de conceitos foram revisitados e na verdade, refeitos por influência dos meus filhos. Né? Então, da mesma forma que eu os influencio, eles têm uma influência muito grande na minha vida, na minha formação profissional e humana também. Que legal, a Camila está atuando na Europa. Sim. Camila, deixa eu falar uma coisa engraçada aqui, né? O que acontece no Brasil? A gente assina os termos quando vai ser hospitalizado, quando vai ser passado por uma cirurgia, dentre os termos que a gente assina, também, óbvio, tem lá, se Deus o livre acontecer alguma coisa, trata-se de uma intervenção cirúrgica e, óbvio, pode acontecer ali, pode acontecer um óbito, até de uma anestesia que você faz, no dentista ali pode, né? Aí, Camila, na Europa é diferente, a assistente social chama você e deixa muito claro para você isso. Aí eu sofri cirurgia lá em Dublin, não é? E a assistente social chegou em mim, assim, curta, grossa, mas muito educada. A hora que ela falou assim, olha, o senhor está ciente, bem assim, o senhor está ciente de que a sua cirurgia, você pode te levar a óbito? Eu fiquei branco, cor-de-rosa, vermelho, porque a gente não está acostumado. Então são situações até para que o pessoal do Brasil, até para quem nos ouve, não é? Possa saber que é muito engraçado esse tipo de formato na Europa. Eles chegam a assinar lá mesmo, assistente social, na hora que faz e pede para você assinar o termo, joga assim de imediato para você. Infelizmente, no Brasil tem essa conduta, mas a gente tem muito papel e pouca conversa. Você assina muita coisa, muitas vezes sem ter a clareza daquilo que você está assinando. Sim. Porque é muito importante, hoje nós temos qualquer procedimento, até o recebimento de um medicamento, falando da minha área, você tem um termo esclarecido de consentimento. Mas muitas vezes você, na ânsia de realizar, você acaba assinando e não dá a possibilidade de ter essa escuta ativa desse diálogo. Isso é muito importante. A Camila nos passa essa questão de como é muito bem informado. Muitas vezes, nós, talvez por sermos latinos, preparamos um pouco mais o terreno. Lá é curto e grosso. Você corre esse risco, você está consciente. Nada é feito sem um consentimento esclarecido. Roberto, quando eu vejo, já saio rapidinho essa questão familiar, quando eu vejo a doutora Camila atuando na Europa, eu vejo que o Brasil começou agora com médicos, onde você pergunta, é enfermeira? Não, a doutora é uma das mais queridas, estou dizendo Brasil, é uma das mais queridas aqui do nosso estabelecimento. Por quê? Porque quando eu estive na Irlanda, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz em ver aquela galera jovem, aquela galera que era referência para os médicos de maior carreira, elas respeitando a trajetória, o currículo, mas também ajudando aqueles médicos veteranos, não é? Olha, doutor, o que o senhor acha disso? O médico acatando, o médico estimulando. Então, deixa aí, não é? Os meus parabéns à doutora Camila, em nome dela, deixar um carinho muito especial a essa nova safra de excelentes jovens médicos que nós temos, né? Não, sem dúvida. Eu acho que nós vamos evoluir mais ainda, Oberec, e lá acho que está um passo à frente, nós não temos uma medicina tão médico-centrada. Então, hoje, a importância das equipes multidisciplinares, com olhares e saberes diferentes, vem ajudando muito na atenção ao paciente. Então, o médico tem o seu papel fundamental, contudo, outros profissionais da área da enfermagem, da fisioterapia, da fono, da psicologia, da farmácia, os farmacêuticos, na farmácia clínica, hoje compõem e é um trabalho muito de equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, fortalece o papel de todos
e ao mesmo tempo enriquece essa atenção à saúde, né? Então acho que nós precisamos cada vez mais, os profissionais médicos são excelentes, mas nós precisamos não ser tão médicos centrados e darmos a possibilidade das outras profissões poderem agir em favor do paciente com toda a sua plenitude. Todos vão ganhar, inclusive os profissionais médicos, né, onde não tem essa carga, essa responsabilidade única sobre o paciente e dividir esse conhecimento, sabendo que ninguém tem o poder de saber tudo, principalmente de outras áreas. Então, acho que a gente precisa avançar, valorizar cada vez mais o profissional médico, mas nunca em detrimento de outras profissões. Fortalecer as outras profissões que têm um papel fundamental na atenção à saúde do paciente. What language I need to speak with Dr. Camila? Que língua você fala? Russian? Russian. Yeah. Yes. My English is so bad, my Russian, I haven't, in my Portuguese so bad, Camila. Ela fez a formação dela em inglês, mas como ela age, atua na parte ocidental da Europa, da Rússia. Então ela usa bastante o russo. A maioria dos pacientes dela são pacientes idosos, né? Então ela precisou aperfeiçoar bastante a língua russa para que ela possa se comunicar de forma efetiva. Eu digo que os médicos que cuidam, especialmente de pessoas mais idosas, o dinheiro que ganha não significa nada em relação ao amor que eles entregam. Porque, olha, é um legado. Então, deixar aí, como você me fala isso, eu tenho um carinho muito grande aos médicos que tratam especialmente as pessoas idosas. Exato. Porque, mais do que salário, eles tratam com o coração. Parabéns, Camila. Parabéns a você por ela, tá? Obrigado. Ô, Roberto, a nossa conversa está boa demais, já trazemos até depois da manhã conversando aqui. Sem dúvida. Gostaria que você desse um recado aí, não é? Uma saudação final aí a todos. Se alguma coisa a gente falar, fique à vontade. E ressaltar novamente, que prazer estar falando com você. Eu agradeço, Greg. Sempre, como lhe falei, ressalto e repito, né? É um prazer e um ofício conversar com você, um amigo de longa data. Então, eu acho que nós temos agendas permanentes, Berec, que são orientadas, definidas pelo nosso nível central, mas, por outro lado, que eu tenho um carinho muito grande, que é a nossa agenda de combate à mortalidade materna e infantil. Isso é uma agenda permanente, nós sempre estamos de olho em todas as ações, mas eu sempre ressalto, e quando eu posso aconselhar os colegas que estão iniciando, se você tem dúvida pela onde começar, comece combatendo a mortalidade materna e infantil. Isso você pode ter certeza que vai ser um caminho acertado. Então, retomamos grupos técnicos aqui na Regional de Saúde, os índices de mortalidade materna e infantil são monitorados diariamente, políticas públicas do governo do estado, como Planifica SUS, que é um grande programa de educação continuada para se aperfeiçoar os pontos de atenção. Nós estamos fazendo com muita maestria, com os técnicos da regional. A regional é uma regional muito pequena, mas tem uma brava gente assim, que se desdobra, se multiplica em 2 ou 3. Eu conto com uma equipe assim, uma equipe excepcional, né? Sozinho a gente não faz nada. Eu conto muito com o apoio dessa equipe, são colegas meus de Regional de Saúde. Então nós temos essa agenda, e o Hospital Regional, quietinho, ele abriu os seus leitos de UTI neonatal, foi muito importante, já recebeu. Parabenizar o trabalho da Raquel, a diretora-geral, da própria diretora de enfermagem, Etienne, o diretor técnico, que é o Dr. Marcelo Ekman. Eu fiquei muito feliz, até porque, aí eu preciso confessar uma questão pessoal, quando foi concebido o Hospital Regional, lá
na finalzinho da década de 90, nós não tínhamos virado o século ainda, né? Ele foi concebido sem ter UTIs, nem adulto, nem neonatal. E eu, jovem, quando eu iniciei aqui a primeira vez como diretor da Regional de Saúde, eu tinha esse objetivo de trabalhar no convencimento, do convencimento da importância dos leitos de UTI neonatal. E pasme você, que eu encontrei pessoas que zombaram de mim. Zombaram, né? É muito inocente vir aqui falar em UTI neonatal, quando que isso vai ter em Telêmaco Borba, né? E foi um trabalho assim que no início é muito solitário de convencimento, depois nós fomos agregando pessoas que acreditaram nessa ideia. E para mim, além de uma conquista profissional, foi uma conquista pessoal, de ver esses leitos de UTI neonatal funcionando. Recebemos a primeira criança do município de Curiúva. Fico muito feliz do trabalho que esses profissionais estão realizando. Também, tanto quanto o curso de medicina, eu me sinto privilegiado de ter retornado como diretor e um projeto que eu posso falar sinceramente, deixando a modéstia de lado, Breck. Claro que tudo se concretiza com outras pessoas, mas que primeiro eu sonhei sozinho, depois eu consegui vários e importantes parceiros, né? E parabenizar novamente o nosso secretário de Estado, Dr. Beto Preto, que apoiou, efetivou e concretizou essa ideia, juntamente com o nosso governador Ratinho Júnior, né, de ter as UTIs neonatal aqui na nossa região. O que isso representa? É um avanço muito importante, até mesmo porque é um serviço de alta complexidade. E não teremos a necessidade, muitas vezes, de deslocar gestantes até o Hospital do Rocio, com partos prematuros, com risco de ganhar esses bebês na estrada, porque precisa ter uma UTI neonatal. Então, para nós foi um avanço muito importante, é um suporte muito adequado, mas que faz com que a gente cada vez mais fortaleça também a atenção primária, para evitar as infecções urinárias que levam a bebês prematuros. Então, como diz o nosso secretário de Estado, não tem missão cumprida na saúde. Sempre nós teremos alguma coisa a cumprir. Se nós desenvolvemos um ponto de atenção, é necessário muitas vezes ter um olhar diferenciado para aquele outro ponto de atenção que precisa cada vez mais de educação permanente, de tecnologia, de conhecimento, de fomento intelectual e financeiro, para que a gente tenha uma rede de atenção à saúde adequada como o povo paranaense merece. Eu tenho que lembrar uma vez que eu tinha uma pauta com uma página na Gazeta Regional em Mandaguari. Eu tinha uma pauta de uma página com um prefeito, tá? De uma cidade ali do Vale do Ivaí. Aí, rapaz do céu, eu comecei a fazer a matéria com ele, só respondia sim, não, não sei, acho que não, Então, esse mal, esse medo, essa coisa assombrosa que qualquer jornalista, todos os comunicadores não têm com a Matuze, porque pense em uma pessoa maravilhosa para ser entrevistada, entendeu? Tá bom? Eu lembrei de forma assim, muito bem-humorada esse prefeito. Aí eu tive que colocar um outro prefeito, ele ali, menos que um quarto de página, né? Dei lá uma desculpa lá, por cabeção, dei os parabéns para ele lá, e daí coloquei um segundo especial com outro prefeito. Então, ao profissional da comunicação, é tão saboroso falar com um profissional como você. Muito obrigado. Eu agradeço, eu sou um apaixonado pelo Sistema Único de Saúde, na verdade. Acredito nele e, além de acreditar, eu professo nele, né? Eu trabalho, milito nele, e para mim o Breck, assim, a primeira pessoa da imprensa que eu falo, estou muito feliz. Hoje é dia 11 de setembro, né?
há 30 anos atrás, no dia 30 de agosto, eu passava a minha primeira noite no município de Imbaú, recém-formado. Então, com esses 30 anos, eu acho que a gente percorreu uma trajetória, claro que com muitos percalços, com muito joelho arranhado, mas assim a gente tem traçado uma história na área de saúde, reconhecendo os valores, me sentindo privilegiado porque eu ladeei pessoas extremamente importantes no processo, como te falei, desde o professor Gilberto até o Erasto, passando pelo doutor Tranquilino, o doutor Benedito, o doutor Artêmio, todos esses contribuíram muito para a minha formação profissional, né? E fiquei muito feliz também pela generosidade dessa gestão dos vereadores do município de Imbaú, na pessoa do nosso amigo, o presidente Juninho, que inaugura as novas instalações da Câmara Municipal. Será no dia 21, viu? 21. A Clabin de manhã e ele à tarde. À tarde, né? Então eu fiquei muito feliz pela generosidade e a iniciativa do meu irmão de quantos anos, o vereador Eurides, o Machado, né? Me concedeu o título de cidadão honorário do município de Imbaú. Então eu fiquei muito feliz porque eu escolhi aquela terra e aquela terra me escolheu. A minha terra me escolheu, me acolheu como um filho adotivo e me respeitou muito, né? Então, muito que eu tenho, ou na verdade tudo que eu tenho, eu devo ao povo do Imbaú e àquela terra. Roberto, novamente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção que tem com o Obericano. Gente, eu sou um jornalista diferenciado, não melhor jamais, mas diferente das minhas pautas. As minhas pautas, de repente, elas poderiam ter muito mais visualizações se eu colocasse editorias diferentes, mas eu tenho essa editoria que tenta trazer também edificação, para que você saiba mais. Nós não temos uma televisão em Telemaco, não temos uma televisão em Imbaú, não temos uma televisão em Reserva, mas aí tem o Obericano com essas entrevistas mais alongadas. Eu sempre vejo, não querendo me ousar a ser televisão, jamais, mas eu vejo assim que as nossas entrevistas, elas oportunizam aquilo que de repente um canal de televisão fica difícil, até mesmo pelos custos, fica difícil a um canal de televisão dar este tempo. Então eu fico muito feliz se vocês disponibilizem esse tempo para uma conversa mais alongada com o Obericano. Então, o intuito do Obericano é realmente trazer essas entrevistas mais esclarecedoras, com um tempo maior esse bate-papo. Obrigado por você entender isso, Amatus. Eu agradeço, Breck, sou um ouvinte seu, acompanho as entrevistas suas, deixando a minha de lado, mas nos influenciam bastante para a gente conhecer a história. Você tem uma capacidade com raríssimas exceções, porque aí eu entro talvez nessa exceção, mas você sempre escolheu muito bem seus entrevistados, né? São pessoas... Exato, eu falo assim, toda regra tem uma exceção, né? Então eu entro nessa exceção e não sei muito bem, é muito mais pela tua generosidade do que qualidade minha. Mas eu sempre acompanho e vejo as suas entrevistas porque tem pessoas de tanta qualidade aqui na nossa região que às vezes não tem um espaço adequado e você dá esse espaço para pessoas com notório saber, mas que muitas vezes não tem as luzes que deveria, né? Então as suas entrevistas sim, são muito bem escolhidas e com muita qualidade, que nos influenciam como profissional. Generosidade tua. Robertão, um abraço, tá? Vamos dar um tchau para todo mundo, especialmente o povo de Imbaú, né? Com certeza. Um abraço, gente. Tchau, tchau.